boa tarde, bem-vindos ao nosso programa, a nossa vida, a nossa fé, cá no nosso canal habitual. Aqui estamos nós, o Padre Isaac, aqui com o Sr. Padre Daniel Ávila. Sr. Padre Daniel Ávila, então, nós aqui há uns dias estávamos a falar por telefone e o senhor disse-me que já é sacerdote há 37 anos? Não, 30 e tal anos. Tal não é certo. Não. 30 e tal, 30 anos. 30? Anos. Eu cumpri 30 anos no mês de maio. Eu pensava que era 37, então é 30. Oh, homem, eu sou tanto velho como isso. Mas o cabelo branco engana. Obrigado, mais uma vez. Dá uma patifada deste lado e outra deste lado. Não, graças a Deus, Então 30 são anos. 30 direitinhos. Yeah. 1987. Está bem. É incrível, uma pessoa vai passando. E já tens tu 7 anos. Sim. O tempo vai passando depressa. Eu não imagino que 30 anos já passaram, mas passaram. Já passaram. E aqui estamos. Graças a Deus. Não. 30 anos. Eu pensava que era mais. Tá? Não. Já é bastante. Já é bastante? 30 já é justo. É justo. Que venha mais 20 ou 25, logo que Deus quiser. Mas então, agora já é um dos padres velhinhos da Diocese, não é? Obrigado. Vai dando. Já é dos... Já não sou dos novos. Vamos dizer isso, não. Só parar aí. Eu já não sou dos novos, eu sou dessa classe média. Tá bom. Então, se 30 anos sacerdote, então vai ter aí uns 58, por aí? 57? Por aí mesmo. Por aí? Por aí mesmo, aí metido. Nos meios de 50. Já tenho descontos nos Denny's e outros restaurantes, porque já tenho bastante para isso. Claro que sim. Usa? Bom. Mas eles não vão pedir. Se eu posso dar um dólarzinho, eu vou guardar. Mas eles não pedem a carta de condução no Denny's, então hoje acredito mesmo. Claro. Acabas de dizer que o cabelo branco engana. Assim é. Estas moças olham assim, o senhor é senior? E ele diz que sim, claro. E eles dizem que mas a emenda no Denny's ou coisa assim para os seniors não é tanto boa, é menos comida. Não, mas ok. Horas de 2 pratos. Em vez de um prato, há 2 pratos. Vocês vão ter de desculpar. Não sei como é que nós começamos neste caminho. Não sei, mas vamos sair dele. Eu acho que é melhor, bem. Porque estamos no domingo. Estamos agora, pois tivemos aqui uns domingos consecutivos com mistérios grandes da fé. E agora brincamos... Este domingo passado foi o grande mistério, ou esta semana, é o grande mistério da sociedade, o 4th of July, é a grande festa deste país, que vai já chegando. A semana passada foi Corpo de Cristo, mas também foi Dia dos Pais. Nós esquecemos de dizer... dos Pais, não? Não, sim. Dia 18 foi a Dia dos Pais. Agora estamos no dia 25 de junho. Já passou, mas queríamos dizer aos pais que esquecemos a semana passada. Happy Father's Day. Feliz Dia dos Pais. A gente esquecemos tantas coisas da semana passada. Também nós esquecemos de dar um abraço lá para a Artísia, na área da Artísia, quem nos vê na Artísia. Também nos esquecemos de... Pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro na internet. E ainda as pessoas por aí que ainda nos veem, não é? Não sei como, mas ainda nos veem. Obrigado a sua fidelidade, que continuem a ligar ao canal 49. Estamos numa época de algumas mudanças, ainda não sabemos bem as coisas, mas seguem pedindo para o canal 49, canal católico da Diocese de Fresno, para que podemos continuar a servir, se Deus quiser. Ainda estamos em mudanças, mas este verão será uma coisa... Vai ser um verão quente, como o de 74. Vamos então às leituras, não é? Nós hoje vamos pegar aqui primeiro com a segunda leitura deste domingo, que é a leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Então, eu vou ler esta vez e depois o Evangelho, sim? Então, irmãos... Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto,
até à lei existia o pecado do mundo. Mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nesta leitura desta epístola de São Paulo está aqui a meditar sobre a origem do pecado, está aqui a meditar sobre como o pecado entrou, a consequência do pecado, que é a morte espiritual também, não apenas morte física, e também nos fala da lei, que vem a ver a lei de Moisés, a lei de Deus, e que, assim como tudo isto entrou por meio de um homem, foi então necessário que viesse outro homem, Jesus Cristo, para nos redimir e dar-nos a graça, de devolver-nos a graça, talvez seja melhor, que foi perdida. Para mim parece uma das coisas que mostra-se, revela-se nesta leitura, é a força, ao mesmo tempo, a força do pecado e a força da graça que Deus nos dá, que não são iguais. A graça de Deus sobrepassa imensamente a nossa capacidade para pecar. Mas o pecado tem força. O pecado é uma coisa real, é verdadeiro, existe. E o pecado entrou no mundo, me diz aqui, por um só homem. Chamamos, segundo a tradição da Santa Escritura, chamamos o homem Adão, o primeiro homem, aquele por quem, junto com a sua esposa Eva, que entrou no mundo o pecado. E essa entrada foi algo sério, que o pecado afetou tudo, que não há nada que não foi tocado pelo pecado. O mundo, a criação, a natureza, os animais, os homens, os anjos, tudo foi tocado pelo poder desta coisa que é pecado, que infectou, é como uma infecção. Quando passou por aqui, como é que se diz, the sickness de tuberculose, lá nos 20 e 30 da época do século passado, foi uma coisa que estendeu-se rapidamente e tocou os animais, tocou as pessoas. Foi uma epidemia, não? Uma epidemia que, especialmente no Centro-Val, aqui de São Joaquim, foi uma coisa enorme. Eu lembro da minha avó falar disso e como afetou a nossa família. Tios e tias que eu tive que morreram de tuberculose. O gado, as vacas de leite que eles perderam por isso. O pecado é uma infecção que entrou e tocou o universo todo. Temos que ver essa realidade, que nós somos infectados, não? Por um só homem entrou o pecado no mundo e entrou em mim o pecado também. Mas, ao outro lado, a graça. Que ele fala que por outro homem, Jesus Cristo, Deus feito homem, entrou o remédio, entrou a salvação dessa força do pecado, que é a sua graça, seu amor, a redenção que nós recebemos. E esse poder é muito mais grande para salvar. Aunque o pecado infectou todos, a graça de Deus é a inoculação que pode salvar-nos, redimir a natureza, a criação, o universo e cada homem. Só eu vejo aqui esta comparação muito importante para nós, que nós muitas vezes vemos a nossa debilidade, a nossa enfermidade, que sou pecador.
mas também tem que ver que o remédio já está na minha mão. A graça de Deus, crendo nele, pondo a minha esperança nele, acudindo-me a ele, tem aí o remédio que me salva. E salva não só a mim, mas este mundo louco em que nós vivemos. Bem, a tradição nos diz que pelo pecado entrou a morte, não é? Que se não fosse o pecado de Adão e Eva, nós talvez seríamos assim como Nossa Senhora, que seríamos elevados ao céu, ou não sei bem como é que ia acontecer, mas que não haveria morte, não é? Eu acho que é mais morte espiritual, porque nós somos de carne e osso. Sim. E só este carne e osso não é feito para durar. Sim, mas Nossa Senhora era feita de carne e osso e ela foi concebida sem pecado, tal como Adão e Eva foram concebidos sem pecado, ou feitos sem pecado. Yeah. E Nossa Senhora foi elevada ao céu. Sim, mas depois, para não entrarmos aqui numa discussão teológica, mas depois do acto de Cristo. Só Nossa Senhora é elevada ao céu pelos méritos de Cristo. Sim, mas se não fosse por o pecado de Adão e Eva, Jesus Cristo nunca viria ao mundo. Não sabemos isso. Não, pois claro que sabemos, porque Jesus veio ao mundo para redimir-nos do pecado. Se não fosse o pecado, Jesus não vinha para salvar, porque não tinha ninguém para salvar, estava tudo salvo. Há pessoas, e isto é coisa fora do normal, mas há pessoas que dizem que essa encarnação, essa presença de Deus foi necessário por causa do pecado, não? Mas será que teria sido possível sem o pecado? Porque Deus, querendo estar presente conosco, já estava presente conosco na vida de Adão e Eva. E essa presença nos tinha mudado a situação. Mas há pessoas que dizem que o pecado, a morte física, podia ter sido já parte de existência de Adão e Eva. O que é diferente é que o pecado causa um medo, um terror, uma incerteza. Agora, eu sou pecador, será que Deus me vai perdoar, me vai aceitar? Só a morte torna-se não numa coisa natural, que podemos dizer que tinha sido natural, que este corpo ia se desgastar, não? Com o tempo, torna-se numa coisa supernatural, que não só vou morrer, mas pode ser que eu perdo para sempre minha relação com Deus. E isso então era a morte espiritual. E que Deus vem salvar-nos disso. Agora, estamos falando de coisas que estamos a adivinhar que é que se é. O que temos é o facto de que nós somos pecadores. Bem, e também temos outro facto, que é o intervalo. Já? Que é já, e que temos de tomar aqui uns minutos para ele. Até já. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Go to knxt.tv. You'll discover that your Catholic television station is streaming live on the web. Just click on the live broadcast icon to open. It's KNXT Live on the web, just as you see it on television, broadcasting live by video streaming 24/7. The only television station in the Valley that brings its programming to you and the world, anytime, anyplace, anywhere. And it's only here at knxt.tv. Olá, aqui estamos de novo, em que vamos continuar com as leituras deste domingo, com este tema, que antes de ir para o intervalo estávamos aqui a falar sobre a remediação, sobre a morte, sobre a graça de Deus, e que
Este intervalo até parece que tirou aqui um pouco da força. Eu acho que, em primeiro lugar, como o Sr. Padre disse, de uma certa maneira é inútil falar de alguma coisa que podia ter acontecido, porque o que aconteceu foi que entrou o pecado e nós vivemos com a consequência do pecado todos os dias, não é? E isso é que é certo. Mas eu acho que se o pecado não entrasse nas nossas vidas, pois nós dificilmente íamos conhecer a vida, porque nós, desde que nascemos com o pecado. Não é? As crianças são inocentes, é verdade que são inocentes. Elas podem não saber o que é que estão a fazer, mas a criança nasce com a tendência de fazer o mal. Claro, desobediência. Antes de chegar a isso, nós vemos como a criança é egoísta, como a criança chora, faz tudo o que é possível para que os pais lhe deem o que quer, como é capaz de arrancar os cabelos ao outro menino por causa de uma bola ou de uma boneca, não é? Então nós vemos isso, não é? Porque nós somos estes seres vivemos neste mundo caído, não é? Mas eu acho que se o pecado não tivesse entrado na nossa história, sim, eu acho que Nosso Senhor não vinha, porque não era preciso. Porque Adão e Eva, eles tinham uma relação com Deus, muito mais do que o Senhor e eu. Adão e Eva, nas tardes, andavam com o Senhor. Na frescura. Eles tinham uma relação muito mais próxima com Deus do que nós. Mas o que é mais importante em toda a leitura é o amor de Deus. O amor que Deus não é amor, não necessariamente porque nos criou, não é? Mas é amor porque nos criou e nos salvou. Nos salvou do pecado, dar-nos aquela possibilidade de redimir-nos, que vem pelo meio da sua graça. Aquela graça que atua sobre a criação, sobre o físico, para a melhorar. Que nós somos este ser, que temos esta batalha interna entre o físico e o espiritual, entre o bem e o mal, que talvez também podia-se resumir esta questão do pecado entre a tendência do bem e o mal, e o que é que escolhemos. Podíamos dizer que, e isto liga-se então ao Evangelho de hoje, que o pecado dá ruína da nossa relação com Deus, não? Não nós temos essa proximidade, essa confortabilidade com Deus que tinham antes do pecado. E Jesus então vem como homem, faz parte do nosso ser humano, para restabelecer esta intimidade conosco. E é isso que é a salvação. Que a salvação é que nós restauramos a nossa amizade íntima com Deus. E Jesus realiza isso por entrar entre nós e ensinar-nos como é que nós voltamos a Deus. O Evangelho fala uma coisinha disso, eu acho hoje, que é para combater o pecado, o que é preciso é ter uma relação com Deus. Que se nós não temos amizade com Deus pelo Jesus, então somos sujeitos ao pecado. E que nós não podemos defender, não nos podemos libertar disso, se não temos nossa relação com Deus. Muito bem, vamos então ao Evangelho, antes que acabe o programa. Claro. Olha, eu vou trocar contigo. Porque os olhos já estão uma coisinha mais velhinhos. Só para ler, então posso ter para trás. Mas... porque aqui tem as suas notas todas. Sim. E não esquece, pode ler as notas. É de São Mateus, neste 12º domingo do tempo comum, estamos em Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na guena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda, e nem um deles cairá por terra sem consentimento de vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais. Valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí temos então Vamos uma necessidade, não, de ter uma relação com Deus. Se declaras para Deus, para Jesus, então Ele se declarará para ti. E se não se negas a Jesus ante os homens, então também Ele se negará de ti ante o seu Pai. Sim, mas aqui implica amizade, implica fidelidade, sim, será que é a palavra que andava à procura? Assim, de uma certa maneira, como num matrimónio, em que também é preciso amizade e fidelidade e exclusividade e outras coisas assim. É interessante, se eu posso tocar nisso antes que vai morrer, isso é muito bem dito, porque o esposo e a esposa têm que se declarar publicamente que são um do outro, não? E isso identifica-se por o anelo que eles levem, a maneira que eles vivem. Se uma pessoa está casado, mas porta-se de uma maneira ao público que parece que não está casado, então não está sendo fiel. Que a nossa amizade com Deus demanda de nós que publicamente sejamos conhecidos como seguidores de Cristo. E essa amizade, então, não é coisa segredo. Não posso dizer, no meu coração, amo a Deus. Mas no público, amo as coisas do mundo. É como muitos dos nossos políticos fazem, não? Dizem isso. Olha, privadamente, eu sou cristão. Mas publicamente, eu tenho que fazer o que o resto destas pessoas não crentes fazem. Não. Não pode ser assim. Uma pessoa se declara nos seus atos, nas suas palavras, na sua maneira de viver. E se não declara, então, para Deus, então está negando a Deus. Não se pode dizer que eu, algumas vezes sou de Deus e outras vezes não sou. Sabe, mas eu acho que também uma outra parte muito interessante da leitura que tem a ver com isto é que quando Nosso Senhor diz não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se. Aquela questão, não tenhais medo, porque não há nada encoberto. Mas isso implica viver uma vida sã, ou uma vida boa, uma vida realmente cristã, em que se aquela minha vida privada fosse conhecida por todos, não ia ter vergonha. Eu acho que nós normalmente pensamos ao contrário, não é? Que é aquela vida privada, quer que ela seja privada com medo do que as outras pessoas venham a saber o que é que eu faço no privado, no desconhecido, no segredo. E que se nós temos essa relação com Deus, como o Sr. Ávila nos diz, então aí significa que eu podia viver numa casa de vidro, ou que toda a gente disse tudo e a qualquer momento, e não teria vergonha de nada. E até pelo contrário, essa vida que eu levo no segredo seria aquilo que ajudaria a convencer mais as outras pessoas do que aqueles actos públicos. Então aí a questão da leitura aqui é a vergonha. Será que nós temos vergonha de Deus? Não é? Porque, quer dizer, vergonha dos outros com a nossa relação com Deus, com a nossa fé. Em que às vezes, especialmente nos tempos de hoje,
para nós e para muita gente, fé é aquela coisa privada entre ele e eu e nada mais, e não vemos que é uma coisa entre Deus e eu e privado, mas que é aberto e que é para todos, que não é só para mim. Claro. E isso é um ponto nos dias de hoje que é difícil para as pessoas. Sim. Ser genuíno, não? Que nós somos uma coisa dentro e uma coisa fora. Temos de ser uma coisa só e uma pessoa só. Muitas vezes eu acho que também tens passado por isso, que as pessoas dizem, olha, o Sr. Padre é um santo, obrigado, isto é tanto bonzinho este Sr. Padre. Agora, eu penso muitas vezes que no final do julgamento, quando eles caem a saber quem sou eu, no privado, as coisas que eu tenho dito, não ouvido, mas dito nas minhas confissões, então eles não deviam ter essa ideia de, o Sr. Padre é santo. Não. Nós somos todas pessoas em processo, todas pessoas em pecado. E quando chega esse dia em que tudo será revelado, ai de nós, a única salvação que há é que todos vão mostrar as suas coisas. Não vai ser só mas, bem, isso é verdade. Mas nós, como sacerdotes, embora que seja injusto, somos chamados para ser melhores, exemplo, para ser melhores cristãos. Isso não quer dizer que os sacerdotes são melhores que as outras pessoas, mas somos chamados a ser melhores que as outras pessoas. Líderes. Melhores no sentido de viver a vida cristã e de como deve de ser vivida. Por isso é que nós pedimos aos nossos telespectadores que pedem para nós que não se esquecem de rezar para os seus sacerdotes, porque é uma coisa a cramar deles. Vocês cramem lá que querem cramar. Mas também uma oraçãozinha de vez em quando seria bem aceitável. Então não. Bem, e assim chegamos ao fim do nosso programa, mais uma vez, em que nos falta despedir e agradecer a sua sintonia, a sua companhia, aqui nestes serões de domingo à tarde, e desejamos a todos vós uma feliz noite e uma feliz semana e que Deus abençoe.